pastor com um aplauso para Jesus, amém? Glória a Deus, que bênção. A paz do Senhor, irmãos. O pastor de vocês também é muito amigo, né? Ele tem o hábito de falar no nosso meio aqui na região que ele é introvertido. Eu sou extrovertido, né? E tal pastor, tal igreja, né? Eles falam que o pastor é a igreja é a cara do pastor, né? E a gente vê a igreja aqui tão ponderada, tão equilibrada, tão educada para cantar, adorar a Deus. Vocês estão de parabéns, estão seguindo a cara do pastor de vocês, viu? Que Deus continue abençoando a igreja, né? Por mais este ano, né? Mais essa data. Quero deixar aqui Hebreus 10, versículo 37 a seguir, que diz: porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos como daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem e permanecem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu tenho certeza que vocês, ao longo desses 15 anos, né, enfrentaram já muitos desafios, muitas dificuldades, né, já deu muita vontade de chutar o balde, de olhar para trás, deixar o ministério, entregar o seu cargo para o pastor, mas a Bíblia diz que nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição. Antes, pelo contrário, aqueles que permanecem para a conservação da alma, né? Então permaneçam firmes, irmãos, amém? Né? O justo, ele vive da fé, né? Então há momentos que nós somos abatidos na caminhada, nós ficamos debilitados, mas o Senhor, ele renova as nossas forças quando nós confiamos nele, depositamos nele a nossa esperança, né? Então que essa igreja possa romper mais e mais, né? 15 anos, está debutando aí, né, pastor? Que possa vir mais 15 anos pela frente, que Deus realize os sonhos de vocês. Eu oro sempre para Deus dar condições de vocês pagar de trás para frente essas prestações aí desse imóvel, né? Quando eu vi a irmã falando aqui, tem sempre orado pelos irmãos, mas é importante que está tudo em dia, né, irmã? Deus tem honrado os irmãos e que Deus continue abençoando essa igreja sem medida. Quando eu digo essa igreja, eu digo pessoalmente cada um de vocês, né? E também o ministério, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade, pastor. Glória a Deus. Antes de nós ouvirmos o pastor que vai estar ministrando, queria dar a oportunidade para a nossa irmã Luciene, que vai dar um testemunho aqui. Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a cada um com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. O nosso Deus é bom, irmãos. E a misericórdia dele tem se renovado sobre a nossa vida, dia após dia. E nesta noite, eu queria estar dando um testemunho, né, do que o Senhor, ele tem feito maravilhas na minha vida. A cada amanhecer, o Senhor tem cuidado de nós. E assim, irmãos, quando foi dia 2 de novembro, eu saí para trabalhar com a minha filha Amanda. E ali, irmãos, porque alguns irmãos aqui, né, já me conhecem, sabe que eu estou à frente do Ministério de Intercessão. E quando nós nos colocamos à frente do ministério, quando nós nos comprometemos, o inimigo da nossa alma, ele se levanta com grande fúria. E com a minha vida não tem sido diferente. Muitas vezes os irmãos podem, né, não me ver aqui na igreja, mas muitas vezes eu estou lá fora fazendo a obra, né? E assim, eu tenho visto o inimigo investir pesado contra a minha vida. E quando foi ali no dia 2 de novembro, eu saí com a minha filha para poder trabalhar. Eu limpo um condomínio, e ele tem dia que eu estou no condomínio, e do condomínio também eu tenho outro local de trabalho, mas nesse dia eu fui com ela, para nós podermos estar ali limpando. E de repente, irmãos, e foi um feriado, estava bem vazio aquele condomínio. E de repente nós ouvimos um grito, e ela pegou, e o lugar que ela estava, ela saiu para poder ver se era eu. Quando ela saiu, irmãos, uma telha veio lá de cima, aonde ela estava, e despedaçou. Naquele momento eu olhei para ela e falei assim: eu não sei o que te dizer.
Falei com ela, minha filha, se você estivesse aí, eu não iria me perdoar, porque naquele momento aquela telha iria vir sobre ela com grande força, e eu não saberia dizer nem se a minha filha estaria aqui viva. Porque nós sabemos a velocidade que é ali, né? Quando alguma coisa, ela despenca e ela vem. E ali, irmãos, eu glorifiquei muito a Deus, porque Deus deu um grande livramento à minha filha. E quando foi quarta-feira, saí para trabalhar, e eu sempre, irmãos, faço essa oração diante do Senhor, que está registrado no Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará, eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E eu fiz essa oração e falei com o Senhor, Pai, que esse dia o Senhor esteja, como eu sempre convido ao Senhor, para que Ele venha estar comigo em cada casa a qual eu entro. Eu peço a Ele habilidade, agilidade, que Ele venha falar comigo. E o Senhor, irmãos, tem sido meu companheiro fiel. E ali, cheguei ali no meu trabalho, comecei a trabalhar. E eu tenho o costume de estar sempre mais quieta, né, no meu trabalho. E eu estava na parte de cima passando roupa. E cheguei até a varanda e avistei um homem como na distância do irmão Cláudio tal, ou mais distante. Ele estava com uma roçadeira, limpando ali um lote, e a varanda estava muito suja. E eu falei assim, eu vou descer e vou limpar a varanda, porque eu gosto de começar a limpar, já tinha passado as roupas. Eu falei, eu gosto de limpar de cima para baixo, porque quando eu chego lá embaixo eu já terminei. Mas quando eu cheguei até embaixo, meu patrão ele tinha saído e tinha voltado. E ele começou a conversar comigo, eu olhei para aquelas vasilhas, eu falei, eu vou lavar as vasilhas, enquanto eu lavo, eles correm. E ali eu achando que eu estava falando comigo mesma, né? E ali ele até falou comigo assim, Lu, se você quiser, liga o som, que ele viu balbuciando, porque eu não gosto, né, de estar na casa das pessoas elas ouvem aquilo que elas querem. E eu não sou, né, de estar ali na minha casa, eu abro a minha boca, canto, né, da forma que for, mas nas casas da pessoa eu fico mais quieta. Ele falou, se você quiser ligar um som, eu falei, não precisa não. E ali nós dois começamos a conversar, de repente, irmãos, veio um barulho que parecia que o mundo estava acabando. Mas veio aquele barulho tão forte, e nós não sabíamos de onde é que era. Ele saiu correndo, porque o carro estava na rua, e eu saí atrás dele, e quando ele olhou lá fora, o carro estava bem, que eu olhei para cima. O vidro da varanda tinha sido todo derrubado. E era um vidro imenso, irmãos. O vidro, eu fico com o meu corpo para fora, quando eu vou limpar aquela varanda. E ali, irmãos, ele olhou e falou assim, o que aconteceu? Eu só falei com ele, olha para cima, é o vidro. E ele pegou e foi falar com esse rapaz, né, esse rapaz estava trabalhando. Ele falou com ele, ainda uma pedra veio nele, eu falei, foi pedra. E ele ainda foi falar com ele, falou, não é o sol. E quando eu subi a escada, que eu olhei aquele chão, era vidro puro. E o vidro ele não desfez totalmente, tinha pedaços enormes de vidro. E quando eu cheguei naquela varanda ali, irmãos, que eu pus os meus pés, o Senhor falou comigo assim, eu não tosquinejo. Assim, irmãos, eu só glorifiquei o Senhor, eu falei, Pai, muito obrigado. Quando meu patrão subiu e começou a falar, olha, Lu, o que aconteceu? Eu falei com ele assim, glorifica a Deus, porque nós estamos vivos. Porque este momento eu estaria aqui limpando esta varanda. Porque esta era a minha intenção, mas Deus tinha algo para mim poder me tirar deste lugar. Então, irmãos, vale a pena nós estarmos com a nossa vida no altar do Senhor. E vale a pena nós convidarmos o Senhor para Ele ser o nosso amigo, o nosso fiel companheiro todos os dias. Porque se não fosse o Senhor que estivesse naquele momento ali, me orientado e a descer para que eu viesse cuidar de outras coisas, eu não sei se eu hoje poderia estar aqui. Porque o baque foi muito grande. E mesmo com outra janela por fora, o vidro foi todo aonde eu estaria. E assim, irmãos, eu só tenho a glorificar a Deus. Agradecer a esse Deus, que mesmo nós sendo infiel, Ele permanece fiel.
E quando o Senhor falou comigo, eu não tosquinejo. Foi o que eu pedi a Ele na manhã. Eu falei, Senhor, guarda a minha vida. Guarda os meus pés, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Eu pedi ao Senhor proteção, irmãos, e Ele me protegeu. Nós não sabemos que estar por detrás o que pode acontecer, mas o nosso Deus sabe. E eu estou aqui nesta noite junto com os irmãos para glorificar e engrandecer esse Deus que tudo pode e faz por nós. Que tem momento que nós achamos que nós estamos só, mas o Senhor está ali cuidando, irmãos. E Ele pôs a mão de uma forma sobrenatural. Naquele momento eu mandei a foto para o meu esposo e ele falou o que está acontecendo. Eu falei, mais tarde eu converso com você. Mas no mesmo momento eu conversei com ele, liguei para ele e falei, olha, eu só mandei essa foto para você ver o livramento que Deus me deu. Para você ver como Deus é fiel. E eu convido a igreja a louvar o Senhor neste momento, glorificando e exaltando o nome dEle. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E queria só estar reforçando um aviso que a Larissa já deu aqui nesta noite. Irmãs, irmãos, sábado nós vamos estar aqui. Nós precisamos sermos curados. E o Senhor tem cura para nós, porque Ele é os médicos dos médicos. E não é especialista nessa terra que pode curar a alma, mas o Senhor pode. E eu convido toda a igreja a estar aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, agora nós vamos estar recebendo o pastor Clélio, pastor querido, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, nosso grupo de pastores. A gente tem um grupo de pastores que se reúne todas as quartas-feiras. E há mais de 10 anos eu caminho com esses pastores. Por favor, pastor, pode subir aqui, por gentileza. Há mais de 10 anos a gente caminha junto desse grupo de pastores, juntamente ali com o pastor Hélio, com o pastor Rogério. E o pastor Clélio começou a participar do nosso grupo, não é, pastor? Esse ano ainda. E eu comecei, a gente fez um café na igreja dele, que é a igreja Batista Missionária da Graça, no bairro Aparecida. A gente fez um café e eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Clélio e me identifiquei também com esse homem. É um homem que tem muita experiência, muita bagagem, sabe? Foi um dos membros fundadores da Getsemane, não é isso? Da Igreja Lagoinha também. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo aqui poderosamente para nos abençoar. Sua esposa está aí também. E eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a gente orar pela vida do nosso querido pastor. Estenda as suas mãos para ele. Gustavo, pode vir, por favor? E vamos orar pelo nosso querido pastor. Ele vai nos abençoar daqui a pouco com a palavra de Deus. Então, oremos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Clélio, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente, Senhor. Oramos também pela sua esposa, Pai, a pastora Lenilda, Senhor, que o Senhor abençoe esse casal pastoral, que as tuas bênçãos poderosas estejam sobre eles, ó Pai, que o Senhor continue usando eles de maneira gloriosa, poderosa, Pai, e que em tudo o seu nome seja glorificado, Senhor. Usa o teu servo aqui nessa noite, Pai, como um canal, como um instrumento, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Nós abençoamos o teu filho, Pai, e com essa mesma bênção, Pai, ele possa nos abençoar com a palavra do Senhor. Para a glória do Senhor é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fique à vontade. Deus o abençoe. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. E nesse período de louvor, testemunhos, palavra, eu quero dizer aos irmãos que nós já poderíamos ir embora. Eu já recebi do Senhor. Eu estou muito feliz. E glória a Deus pela vida de vocês. Que potência essa igreja. Não é? Que voz ativa. Que poder, não é? Obrigado, irmão. Que poder nas mãos do Senhor. E quando eu vi aqui a igreja do pastor Robson, uma juventude, isso me alegra muito. Eu me lembro quando eu comecei lá em 1973, 74, né? Pastor Robson disse que eu sou um dos fundadores da Lagoinha, não.
mas a minha carteirinha de membro era 318. Ai, meu Deus, eu estou velho, né? 318. A igreja tem mais de 100 mil membros. Mas depois nós tivemos que sair numa direção do Senhor e quando nós começamos um trabalho, congregação de Lagoinha, rapidamente, eu não estava para compartilhar sobre isso. Aí nós começamos uma congregação, onde nasceu a Getsemane. Nós éramos 4, 5, um cultozinho numa casa de uma irmã, domingo à tarde, e aí a coisa aconteceu e chegou onde chegou. E depois o Senhor foi me apertando, e eu sempre fugi. Não, meu ministério não é esse. O meu ministério é estar ali dando um suporte ao pastor, e sempre assim, sabe, apoiando, mas acontece que houve um tempo que o Espírito de Deus falou nitidamente aos meus ouvidos. 7h da noite, saindo do centro da cidade, eu ouvi a voz do Senhor, que eu levei um susto, olhei para trás, porque eu ouvi a voz, aquele sopro da voz, e o Senhor falou assim comigo: cuida das ovelhas que eu vou te dar, e não passa para mais ninguém. E eu olhei e falei, aí andei uns 3, 4 passos, ouvi a voz no ouvido esquerdo: cuida das ovelhas que eu vou te dar, e não passa mais para ninguém. Aí eu comecei a chorar. Fui para casa, cheguei em casa, entrei no meu quarto de oração, fui para os joelhos e falei: Deus, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Aí no domingo nós começamos um culto lá em casa, chegou um irmão, e aí no outro domingo tinha 10, 15 pessoas, e a coisa foi tomando forma, mas glória a Deus, não é? Mas eu quero chamar os irmãos do louvor, por favor, porque eu gosto muito de música. Eu gosto, sempre fui envolvido com música, tive a oportunidade de começar também, logo quando o Diante do Trono começou, eu fazia o primeiro tenor no saxofone, queria até trazer meus sax hoje, mas falei, vou chegar lá, vou encontrar uma banda tão boa como essa, não é? E eu vou ficar constrangido. Mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar com aquele grupo muito tempo, na música, no instrumental, e foi um tempo muito precioso na nossa vida, muito precioso, né? Eu entendo, hoje a gente pensa, né? Foi um tempo que Deus estava restaurando a igreja para o louvor e adoração. Nós, não é? Quando eu cheguei aqui, que louvor, que graça nesse lugar, que mover do Espírito. Falei, o que o Senhor fez há 20 anos atrás, restaurando o louvor da sua igreja. E hoje eu percebo que Deus tem trazido a igreja mais para a palavra. Louvor já resolveu. Agora nós precisamos nos resolver na palavra, nos encher da palavra, não é? Será que nós estamos próximos, não é? Creio eu, da volta do Senhor, e nós precisamos estarmos fortalecidos na palavra do Senhor. Eu gostaria que a minha esposa viesse aqui à frente, não é? Ela vai dar uma palavra de saudação, por favor. Ela gosta, ela trabalha no departamento infantil, Lagoinha, Getsemane, e na nossa igreja hoje, continua com o ministério, Companhia Alegria, não sei se vocês já ouviram falar. A paz do Senhor, irmãos. O marido puxando a sardinha, né, para o lado dele. Mas bendito seja o Senhor, porque quando o Senhor nos uniu, Ele fez um corpo só, né, para a gente servir o Senhor. E nós nos alegramos de estar aqui visitando a Igreja Luz do Mundo, né? Que o Senhor possa fazer vocês brilharem, para resplandecerem a glória do Senhor. Ele disse que Ele é a luz do mundo, e aquele que seguisse a Ele não andaria em trevas. E depois Ele falou para os discípulos dele: vós sois a luz do mundo, né? Então é para isso que Ele nos pôs, para a gente iluminar onde nós estivermos. Tem uma canção que a gente canta com as crianças que fala assim, que nós somos uma pequena luz, e cada um de nós, onde Deus colocou, que a gente possa espantar a escuridão, e que seja assim com você, que você leve a luz do Senhor Jesus por onde você for, e que a glória seja todo o tempo para aquele que é a verdadeira luz, que iluminou a nossa vida. Deus abençoe vocês. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu trago também um abraço da nossa igreja, não é? Pastor Robson conhece, pastor Roberto, pastor Webster, e
outros pastores que nós temos lá na igreja, estamos ali caminhando, rompendo também. Eu creio que na mesma direção, visão celular, Deus tem nos dado muita graça, nós estamos alcançando vidas para a glória de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero cantar uma canção antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, pela graça dEle. E depois, antes, eu quero orar. Deus colocou no meu coração para mim orar hoje que uma unção de cura vem sobre nós. Nós precisamos dessa unção lá na nossa igreja. E eu creio que Deus também vai fazer algo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Vamos cantar, aleluia, amém. Glória ao teu nome, aleluia. No início eras a Aleluia. palavra, Aleluia. Com Deus altíssimo. Oh Deus, bendito seja. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pode ir cantando. Poderoso esse nome. Coloca sua mão no seu coração neste momento. Poderoso esse nome. Os irmãos vão continuar ministrando. O nome Coloca sua mão no seu de coração. Jesus. Se tem alguém na sua família que precisa da cura do Senhor, ou se você precisa da cura do Senhor, Ele está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui e Ele está derramando sobre nós, derramando uma unção de cura. Deus falou comigo e em nome de Jesus eu quero também ministrar a cura do Senhor sobre a vida da nossa pastora Roberta, que se encontra enferma, alguns irmãos da nossa comunidade, e a unção do Senhor que está aqui vai alcançar os irmãos que estão lá do outro lado, para a glória de Deus. E eu preciso que você creia comigo, por poder neste nome. Eu preciso que você creia comigo, porque há poder no nome de Jesus. Aonde ele foi sepultado está vazio. Aonde ele foi sepultado, ele não se encontra lá mais, porque ele é rei, porque ele é o Senhor, ele é aquele que cura, é aquele que manifesta o poder, é aquele que desfaz as obras do diabo, é aquele que vence o inimigo. Aleluia, louvado seja o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Nós estamos orando neste momento, nós estamos repreendendo todo espírito de enfermidade, nós estamos repreendendo todo o mal, tudo aquilo que o médico disse que não tem mais jeito, que a medicina diz que não tem mais jeito, que não tem mais jeito, mas tem jeito, porque há Deus nesse lugar, há Deus nesse lugar, e o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é aquele que cura, é aquele que transforma, o nosso Deus é aquele que ressuscita. Ó Senhor, vai passando sobre este lugar e sobre os lares, as pessoas que nós estamos colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Vai operando, e quando nós chegarmos em casa, nós vamos ouvir testemunhos para a glória do Senhor, porque nós estamos clamando e pedindo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Esse nome é o nome de Aleluia. Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Aleluia. O nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome, teu é o reino, aleluia, de Jesus. Teu é o reino, tu é a glória. Exalte o nome do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É mesmo, só o nosso Deus, aleluia. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Aleluia. mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de... Mais uma vez. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Aplaude o Senhor.
Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar. Queridos, devido ao horário, eu vou resumir, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Pastor, que deu uma palavra, que Deus te abençoe. Prazer te conhecer. Os irmãos não sabem a alegria de eu ter conhecido o pastor Robson. No caminho, a minha esposa falou assim, um amigo, não é? Eu falei, um amigo que Deus me deu. Amigo que Deus me deu, o pastor de vocês. E em breve ele estará lá pregando também, para a glória de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, às vezes eu leio o texto todo. Eu sou apaixonado com o Velho Testamento, apaixonado com o Novo Testamento, sou apaixonado com a Bíblia, e hoje eu quero falar sobre o Velho Testamento, capítulo 17 de 1 Samuel. Eu não vou ler, eu teria que ler até o versículo 58, mas vocês conhecem a história, Davi e Golias. Vocês estão fazendo 15 anos. Nós estamos, 2016, 21, 5 anos. Né? Bebê ainda. Vocês já estão mais avançados. E nesses 15 anos, vocês ouviram muitas coisas. Como o pastor disse. Entre elas, desistência. Nós não vamos conseguir. Não vai dar certo. Mas vocês romperam. E eu quero falar nesta noite, no capítulo 17, 4 vozes que nós encontramos no capítulo 17 de 1 Samuel. 3 vozes não são de Deus. Uma só voz de Deus. Uma só voz de Deus. Muito interessante. A história de Davi e Golias, você conhece. Eu poderia perguntar, mas não vou perguntar para vocês, qual a voz que você tem ouvido. Porque desde o momento que eu cheguei aqui nesse lugar, eu sei a voz que vocês têm ouvido. Eu sei a voz que vocês têm ouvido. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o capítulo 17 de Davi e Golias. Nós já ouvimos várias mensagens sobre a história de Davi e Golias, mas hoje eu quero destacar 4 vozes que tem no texto. E a primeira voz que nós vamos encontrar no texto é de Golias. Golias chega e desafia o exército do Deus vivo. Golias chega e desafia o rei de Israel. Impossível um homem, rei de uma nação tão poderosa, ungido pelo Senhor, que chega um certo ponto do seu ministério, do seu reinado, e ele perde a visão, ele perde a direção, ele não ouve mais o Espírito de Deus, e é interessante que no primeiro ano do seu reinado, ele já foi rejeitado pelo Senhor. Deus já tinha rejeitado este homem. Saul. Então eu vou ler a primeira voz. Capítulo 17, versículo 43 e 44. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor. Capítulo 17, 1 Samuel. Eu desmarquei a minha Bíblia, mas já achei. Capítulo 17, versículo 43 e versículo 44. A palavra disse assim: Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão? O Golias, que é uma voz do inimigo, do diabo, ele disse: eu sou porventura um cão? O que você está achando que você é?
Eu sou porventura um cão? Por que cão? Por que cão? Para vires a mim com um pedaço de pau, com paus? O que você está achando? Você está totalmente equivocado a meu respeito. Então, e pelos seus deuses, os deuses de Golias, amaldiçoou o filisteu a Davi. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e te darei a tua carne e as aves dos céus, e as bestas feras do campo. Ele estava profetizando uma desgraça sobre a vida do Davi. Ele já tinha, Golias já tinha urrado contra Israel, Saul deu ouvido, e o seu exército também foi contaminado pela palavra deste homem. E sabe o que aconteceu? O exército de Israel se escondeu no outro vale. Nós não podemos fazer nada. Olha a estatura do homem, provavelmente 2,90 metros. Eu e o pastor Robson, nós devemos, eu tenho 1,85, eu acho que ele tem 1,85, um pouquinho mais. Quando eu vi o pastor Robson aqui no púlpito, eu falei, eu sou muito grande, vou ficar lá em cima, mas eu falei, não, então tá bom, não é? Amenizou a situação. Mas quando o exército de Israel viu aquele moço e falou, olha a estatura, olha a vestimenta, olha a voz desse moço que vem zombando contra nós. A primeira voz que nós encontramos no capítulo 17, a voz do diabo. E eu quero te dizer, na nossa jornada, nos 15 anos de vocês ouviram muito essa voz. Glória a Deus que vocês não deram ouvido. Glória a Deus. Porque essa voz é para amedrontar. Essa voz é para você não avançar no reino de Deus e no ministério que Deus tem para você. A irmã disse assim, eu estava lá trabalhando, de repente um vidro caiu, alguma coisa. É isso, amedrontar. Mas o Senhor não dorme. É aquele que cuida. É aquele que cuida dos mínimos detalhes. Esse é o nosso Deus. Então, o que Golias está fazendo diante do exército de Israel, lançando um desafio, e o desafio que ele lançou para o exército e para o rei Saul, foi uma derrota. Foi uma derrota. Nós vamos perder. Quando um homem de Deus perde a direção, é um perigo. Quando um crente perde a direção, às vezes lá no trabalho. Uma certa vez aconteceu, há uns 35 anos atrás, comigo. Eu tinha um colega de trabalho que ele bebia muito. Ele tomava pinga e levava para o serviço, escondia. E bebia. Mas tinha um outro irmão, ele é pastor hoje, crente. E nós trabalhamos juntos, mais um grupo de pessoas. E o dono daquela empresa chegou perto de mim e falou assim, por que você escondeu aquele garrafão? Eu? Você vem falar comigo sobre pinga? Você está equivocado. Quem está usando sua boca? Eu era meio atrevido, né? Aqueles crentes ali de 5, 10 anos convertidos. Então o inimigo pega coisas para confundir no trabalho, na escola, no nosso dia a dia, e ele fala para tirar o nosso avanço no Senhor, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem a usar os irmãos do louvor, tudo muito bonito. Esse grupo que receberam, né, o Lidere 2, eu falei com minha mulher, olha, adolescentes, coisa mais linda, nós também temos lá, não é? Fizemos o DNA, foi coisa linda, coisa maravilhosa. Isso é muito para o inferno, irmãos. Isso é muito para o inferno. São líderes, são homens valentes. Esses homens não vão ouvir a voz de Golias, porque a voz de Golias tenta desafiar e propõe, não é, uma derrota para nós.
e para a igreja do Senhor. Quando Golias amaldiçoou o exército de Israel, ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus fez uma promessa com Abraão: aquele que te amaldiçoar, ai dele. Promessa. Ai daquele que te amaldiçoar. E Davi, participando do louvor dos irmãos, cantando, quando eu vi ali o leão da tribo de Judá, eu falei, então eu preciso falar sobre isso hoje. Eu preciso falar. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. No momento que Golias levantou contra o exército de Israel, e quando ele ministrou uma palavra de maldição, a palavra de maldição do grande e poderoso veio sobre ele. E seus dias estavam contados por causa desta palavra. Lá em Gênesis capítulo 2, não é? Versículo 2 e 3. 2 e 3. Então, eu vou simplificar aqui, mas eu creio que o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, eu vou conseguir. Então, queridos irmãos, Deus precisava de um homem para fazer calar essa voz. Deus precisava de um homem para calar essa voz. E onde está esse homem? No exército de Israel? Na vida de Eliabe, não é? O primogênito, o mais velho. Onde está? Na família de Saul? Não tinha. E queridos irmãos, Deus tem essa pessoa aonde nós não imaginamos. Aonde nós não imaginamos. Quando o profeta foi na casa de Jessé, Deus mandou ungir seu filho. Imediatamente trouxe o bonitão. Não é esse, trouxe o outro bonito também. Trouxe o outro. O ungido estava num lugar totalmente improvável. Ele estava num lugar que tem um que está lá cuidando das ovelhas. Preste atenção, das ovelhas minhas. Jessé falou, tem um que está cuidando das minhas ovelhas. Eu quero falar sobre isso, logo na frente. Minhas ovelhas. Então o que acontece? Deus busca, porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra e contempla cada coração. O Senhor te vê 24 horas. O Senhor acompanha-nos, vê 24 horas. O Senhor nos vê. Deus precisava que levantasse uma palavra profética para intimidar esse demônio, não é? Esse incircunciso, esse que não tem aliança. A circuncisão, o que ela é? Ela é aliança, e a aliança só tem aqueles que foram circuncidados, que é o povo escolhido do Senhor. E quando então a palavra fala, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem o pacto da aliança com o Deus de Israel? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que o Senhor está esperando? Precisava de levantar uma voz para calar este homem. Aí, de repente, Jessé fala assim, dá uma chegada lá no acampamento e vê como que estão as coisas, os seus irmãos, vê como que está a guerra, vê como é que está a situação lá. Vê como está a situação lá. Eu preciso que você veja, por favor. Davi juntou lá umas coisinhas, umas comidinhas, um queijinho, umas coisas que o pai mandou para levar para os irmãos que estavam no acampamento. E quando o homem está desafiando o exército, não parava não. Já tinha um bom tempo, bons dias. Davi chega. Aí encontra a segunda voz. Eu fico triste com a segunda voz, mas ela existe. Dentro de casa. Eliabe. Irmão, Davi chegou. Eliabe disse assim, o que você está fazendo aqui?
que você veio fazer aqui? Ele olhou para Eliabe assim e falou: não estou te entendendo. Eu conheço sua presunção. Eu conheço a presunção do teu coração. Eu te conheço, Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele era tirado. Davi, ele era tirado. Então, o seu irmão, 17 e 28, eu gostaria de ler, já que eu não li o texto, disse assim, versículo 28, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, 28 a 30, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, incendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixasses aquelas o quê? O que eu falei com vocês? Ovelhas. Tem um que está cuidando das minhas ovelhas. Humilhou Davi. O que você veio fazer aqui? E deixasse aquelas poucas ovelhas de meu pai, do nosso pai. Às vezes nós ouvimos essa voz dentro de casa. Eu me lembro quando eu me converti lá em 70, 3, 4. Quando eu batizei, a minha família era muito católica, mas muito. E eu não podia contar para eles. E eu me preparei para o batismo, batizei. Aí quando eu cheguei em casa, o cabelinho estava um pouco molhado, a roupa diferente. A minha mãe falou assim comigo: você batizou hoje? Quem contou para a senhora? Falei: eu batizei. Então você, a partir de hoje, não é mais católico. Não, sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Mas então encontramos a segunda voz dentro de casa. Quando Deus fala com você, deixa eu te falar uma coisinha. Eu não quero desprezar o meu irmão, não. Dificilmente ele vai concordar comigo. Dificilmente ele vai me apoiar. E quando nós pensamos dentro da nossa casa, nós entendemos que no coração de Eliabe tinha uma certa mágoa, porque ele era o primogênito. O profeta tinha que ungí-lo a rei de Israel, e não o último, o feio, o pirralho. Então ele já não estava gostando da situação de forma nenhuma. Então ele teve raiva do seu irmão. Jesus disse assim: eu vim colocar, lá em Mateus capítulo 18, divisão dentro de casa. Lá em João capítulo 7, versículo 5, a palavra diz que os seus irmãos não creram nele. Puxa vida, os irmãos não creram em Jesus? E em mim? Ele disse: eu vim colocar essa contradição dentro de casa. Quero só passar aqui para lembrar vocês. Esaú e Jacó. Não é verdade, amado? 2 irmãos. Caim e Abel, os primeiros. 2 irmãos. Davi e Eliabe, 2 irmãos. José do Egito, seus irmãos. E para fechar, filho pródigo, 2 irmãos. 2 irmãos. Então essa voz, nós precisamos discernir a voz do Senhor. Deus tem um ministério para a comunidade evangélica Luz do Mundo. Deus já está fazendo. É fato, é concreto. Vocês não vão romper, vocês não vão conseguir, mas nós já estamos avançando no Senhor e nós não vamos ouvir esta voz. Nós não vamos ouvir esta voz. Nós vamos ouvir só a voz do Espírito Santo de Deus. Aí Davi chega na terceira voz, rei de Israel. Chega então Saul diante de Davi e começa
a desafiar Davi. Mas antes, eu quero voltar aqui e dizer, nós precisamos de crer e ouvir aquela voz que está lá em Mateus capítulo 28. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Em meu nome, ide, e vocês vão desfazer as obras do diabo. Em meu nome, vocês vão formar líderes, departamento infantil, juniores, jovens, adultos, e vocês vão discipular por todo mundo. Por todo mundo. Aí nós encontramos, então, a terceira voz de Saul. Saul, então, chega perto de Davi e fala assim, olha, não vai não. O inimigo é forte. Ele é grande. Você não tem estrutura, você não tem tamanho, você não tem nada de guerra, não dá para você. Saul falou, está no texto. Mas uma coisa me chama a atenção no texto, isso enriquece o meu coração. Sabe o que o Davi fez com o rei de Israel? Espera, calma. Deixa eu contar um testemunho para você. Sabe, uma certa vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso. Eu matei ele. Quem mata um urso aqui? Eu não. Eu matei ele, Saul. Ele pegou uma ovelha e eu peguei ele, matei. E depois, se não bastasse, veio um leão. E o leão pegou a ovelha e eu agarrei aquele leão, a leoa. E eu quero dizer que eu destruí, tirei a ovelha, não levou, não matou. E eu matei aquele leão. Então eu quero te falar, é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você pensa. Aí Davi pegou, quem que é esse incircunciso? Quem que é este homem que está desafiando o Deus de Israel? Quem é que vai desafiar o nosso Deus? Hoje nós vivemos um contexto, nós vivemos um tempo que está desconstruindo o mundo, querendo a nossa fé, a nossa família, os nossos filhos, as nossas escolas, as nossas igrejas. Satanás estratégico, ele tenta de várias formas. Qual a voz que nós estamos ouvindo hoje? O que é que está acontecendo com o mundo hoje? Fica em casa, vai para a igreja não. A palavra diz que na igreja há comunhão, a edificação no corpo. E essa edificação, ela só acontece nesse clima aqui. Ela acontece, não é? Nesse meio. Fica em casa. Aí eu fiquei em casa uma semana, fechamos a igreja, mais uma semana fechamos, não vou ficar em casa, eu vou enfrentar. Então fomos para a igreja, fechamos a porta, colocamos os irmãos lá dentro, começamos a fazer live, começamos a ministrar a palavra de Deus e os mais velhos em casa, e a gente com todo cuidado, e nós começamos a trabalhar as nossas células, não é? Com as lives à distância, e começou a pipocar por tudo quanto é lado, gente da Bahia entrando numa célula do meu genro, dos Estados Unidos, um rapaz entrou na célula, o outro de outro lugar entrou na célula, e o outro de outro lugar, e começou essa célula, e esse pessoal começou a frequentar a igreja. 2, 3 domingos atrás, 3 foram na igreja, essa célula à distância. A minha distância, a do pastor Webs, pastor Roberto à distância, da irmã Valquíria à distância, do Guga à distância, todos os irmãos envolvidos na liderança, como líderes de célula, fazendo, e nós estávamos enfrentando o inimigo. Não importa fechar o nosso espaço físico, mas a igreja do Senhor não vai fechar, e nós vamos avançar no Senhor. Nós vamos avançar no Senhor, e nós avançamos no Senhor. Aí então, Saul, vem cá, então deixa eu vestir a minha. Aí quando vestiu aquela coisa que você sabe, Davi, foi quando Davi deu o testemunho. Não, deixa eu dar meu testemunho, porque esse negócio aqui não vai dar não. Essa roupa não é minha, essa roupa é sua. Irmãos, a experiência do outro não serve para mim. Eu preciso buscar a minha. Eu preciso ter a minha. Eu preciso saber que o vidro que caiu, o Senhor estava ali me livrando.
Eu preciso saber que a irmã que partiu, o Senhor a trouxe aqui e o Senhor, não é? Transformou o seu coração, tomou nos seus braços e levou para... Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Nós precisamos saber dessas coisas, então eu preciso ter a minha experiência. Interessante que há 2 meses atrás nós entramos em 40 dias de jejum e oração. Deus incomodou meu coração e 40 dias de jejum e oração. Vamos orar, todos os dias. Segunda, quarta e sexta na igreja, à noite. Terça e quinta, 5:30 da manhã na igreja. 5:30 até 7, 7:30, ficava até 8 horas da manhã. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Foi um tempo que eu passei a ouvir a voz do Espírito de uma maneira, de uma forma totalmente diferente. Esse tempo foi um tempo que eu percebi. Já jejuei várias vezes, 24 horas, 2, 3 dias, mas foi um tempo que eu comecei a perceber o Senhor trazendo estratégia para a igreja. Deus falando comigo, o Senhor mudando as coisas e eu ministrando sobre os irmãos. O que o Espírito está fazendo conosco nesse tempo é a sensibilidade no Espírito nosso, nos nossos ouvidos, para discernir a voz dEle. É isso que está enriquecendo a minha caminhada na vida cristã. Então nós precisamos de buscar a nossa. Para buscar a nossa, nós precisamos de quê? Nós temos que ir, às vezes eu brinco, falo com os irmãos, precisamos de ir para o vale de Jaboque, para ser marcado pelo Senhor. Onde é que o Senhor marcou Jacó? O anjo do Senhor feriu Jacó e marcou ele. Mas então Davi sai daquela vestimenta toda contra o seu testemunho e fala, para mim não dá, e eu vou enfrentar este moço. E eu quero finalizar. A voz que nós precisamos ouvir, a única no texto, a voz do Senhor. Davi disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, Ele me leva às águas, Ele refrigera minha alma. Ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que Golias esteja no meu caminho, eu não vou temer nada, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, e Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Ele unge a minha cabeça, e para finalizar, o último verso diz assim, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa é a voz. E ele conhecia o Senhor. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor, verso 2, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse é o homem que era o improvável, era o homem que estava lá no campo, que estava escondido e que ninguém dava crédito. Este é o homem cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer calar a voz do inimigo. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus, porque Ele é a fortaleza da minha vida. Quantas vezes o Senhor deu vitória a Israel através de Davi? Quantas vezes a nação venceu através desse homem? Porque ele disse assim, eu conheço o Senhor, lâmpada para os meus pés, Salmo 119, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Conhecia o Senhor, conhecia a palavra, conhecia o Senhor e conhecia a sua palavra. Então o salmista, esse Davi, falou, não, vou enfrentar esse moço, porque eu conheço uma voz, e essa voz não perde, essa voz não tem derrota. O meu Deus é soberano. Ele disse assim, o meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Por quê? Por que Abraão? Por que Isaac? E por que Jacó? Porque tem uma aliança.
precisava do leão da tribo de Judá. Raiz de Jessé. Davi veio da tribo de Judá. Leão, bravo, homem que rugia diante das tempestades, que enfrentava o exército inimigo, que estava estabelecendo a nação de Israel, um povo conquistando espaço no seu mundo, no seu tempo. Mas esse mesmo homem disse assim: eu conheço o Senhor. E Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, aquele que crer na minha palavra. Para mim crer na palavra eu preciso conhecer. Paulo disse assim que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Paulo disse a Timóteo assim: seja zeloso com a palavra. Com a palavra. Em verdade, aquele que crer na minha palavra e crer naquele que me enviou, tem vida eterna. Esta é a voz que nós precisamos ouvir. Sabe por que nós precisamos de ouvir essa voz? Porque ele disse assim: eu estou convosco todos os dias. Ele está aqui? Ele está, porque ele não mente. Ele é fiel. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Ó Deus, feche os seus olhos que eu quero orar. Aleluia. Aleluia. Eu creio que Deus tem ministério nesta igreja. Eu creio que Deus vai levantar pastores nesta igreja. Isso é visível, palpável. Eu creio que Deus tem algo, não é? Extraordinário. 15 anos é apenas um começo. 15 anos é um começo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e pastores, líderes que Deus está levantando nessa comunidade para a glória dele. Levantando como um trovão, levantando como um leão. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo que precede a volta do Senhor, Ele está aí, Ele está para voltar em breve. E nós precisamos, porque o Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor da seara, porque os campos estão brancos, é tempo de colher, é tempo de colher. E Deus precisa de pastores, Deus precisa de líderes, Deus precisa de homens, Deus precisa de uma liderança forte. E vocês vão produzir, vocês vão colher muitos aqui para a glória dele. Vocês vão ter que ter um outro lugar, porque aqui não vai comportar. Vocês estão pensando em terminar de pagar, pode planejar para outro espaço maior, com o que Deus vai fazer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te louvar pelos meus irmãos. Eu quero te bendizer pela vida do pastor Robson, pelo seu rebanho. Eu quero te agradecer antecipadamente pelos pastores que serão levantados aqui. Eu quero te agradecer, ó Deus, por homens, ó Deus, de conhecimento, de sabedoria, de autoridade, de poder, que o Senhor nesta noite está selando cada coração para um ministério, ó Deus, de avançar, de romper no teu reino e nas tuas mãos. Homens que vão ouvir a voz do Senhor, como Samuel ouviu a voz do Senhor. Esta noite, Pai querido, ela é profética neste lugar. O momento, Senhor, é grande.
Desde o momento quando eu entrei na adoração, nos testemunhos, nas palavras, a mover do Espírito sobre esta igreja. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado por esta noite. Obrigado, 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 obrigado pelo teu Espírito. Ó Deus, dispensa sobre este lugar a tua vontade e o teu favor a cada dia para a tua glória. E muito obrigado por conhecer esta igreja linda, amada e querida. Ó Pai querido, sou grato ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Tua glória, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Teu é o reino, tu é a glória. Aos irmãos aqui. Aleluia. Está invencível, inigualável, hoje para sempre reinará. Poderoso é o Rei. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Aleluia. Só. Amém. Só um minuto. Aleluia. Vai lá. Teu é o reino. Tu é a glória. Aleluia. Acima de todo nome estás. És invencível. Aleluia. Inigualável. Hoje pra sempre reinará. Aleluia. Teu é o reino. Aleluia. Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. Poderoso esse nome é, mais Aleluia. forte que tudo é. Bendito Poderoso seja o esse teu nome é, o nome Teu é o de Rei, Jesus. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, Aleluia. proclama tua glória, pois Glória a Deus. ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é. Nome Poderoso esse de nome Jesus. é, poderoso Obrigado. esse nome de Obrigado. Jesus. Adore o Senhor aí. Poderoso esse nome
Glorifique o nome do Senhor. Diga uma palavra de adoração. Diga uma palavra de adoração. Palavra de louvor. Palavra de louvor. Palavra de louvor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Diga a Ele que Ele é o seu Deus. Diga a Ele que Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que eu gosto de cantar, né? Eu gosto de cantar. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Eu gosto do louvor, gosto de cantar. Coloco o pessoal do louvor para trabalhar assim o culto todo. Meu pai era saxofonista. Quando meu pai morreu, na noite antes dele morrer, ele confessou Jesus comigo. 6 horas da manhã, quando eu cheguei, o telefone lá em casa tocou. Meu irmão falou: o pai partiu para a glória. A minha mãe, desculpa pastor, para encerrar, eu estava no congresso lá em Goiânia. A minha irmã me manda uma foto da minha mãe na cama, já em pré-coma. Eu falei: Deus, o congresso termina sábado, hoje é quinta, eu preciso achar minha mãe viva. Muito católica. Cheguei 8, 9, 10 horas da noite no sábado de Goiânia. Um congresso cheio de fogo, visão celular. Levantei, fui dormir, estava descansando o Senhor. Cheguei na casa da minha mãe. A minha mãe estava em coma. E eu orei a Deus. Falei: Senhor, eu preciso que a minha mãe volte. Estava minha filha, meu genro, os meus irmãos lá na minha casa, casa da minha mãe. De repente minha mãe abriu os olhos, falou o meu nome, falou o nome do meu genro, falou o nome da minha filha, falou o nome de todo mundo. Tudo bem com vocês? E eu assentei na cabeceira dela e ela encostou mais no travesseiro e nós começamos a conversar. E eu comecei a trazer o ensino, o último ensino do Senhor para ela. A senhora precisa entregar a vida ao Senhor, porque Jesus morreu, plano de salvação. E ela: a senhora quer? Quero. A senhora confessa? Confesso. Eu vou ajudar a senhora. Jesus, hoje eu estou entregando a minha vida. Eu confio no Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa esses anos todos que eu vivi sem encontrar com o Senhor. E fui fazendo a oração. No final eu disse assim: Senhor. Ela dizia: Senhor, eu te agradeço que o meu nome está escrito no livro da vida. E muito obrigado pela cruz e pela minha salvação. Aí orei, agradeci o Senhor. Fui para casa. Cheguei em casa, o telefone tocou. A minha irmã, a mãe partiu. Eu sabia. Última hora. Muito obrigado, pastor querido, meu amigo amado. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? E a misericórdia dele dura para sempre. Ouça a voz de Deus. São muitas vozes nesse mundo, não é verdade? Mas nós que somos ovelha do rebanho do Senhor Jesus, conhecemos a voz do nosso Senhor, amém? E não demora muito tempo que a trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor.
Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a trombeta soando e a voz do nosso Senhor dizendo: vem morar comigo, vem morar comigo. E aí estaremos para sempre com o nosso Senhor. E ali não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. E tudo se fará novo. Amém? Então continua firme nessa caminhada. Por mais que seja difícil, por mais que hajam lutas, batalhas, fique firme. Gosto muito de 1 aos Coríntios 15, 58, que diz: sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Tudo que você faz em Deus terá um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? Deus abençoe poderosamente o pastor Clélio, o seu ministério, pastora Lenilda. Deus abençoe esse casal abençoado, né? Desde 73, glória a Deus, né? Caminhando na presença do Senhor. Eu nem era nascido ainda, glória a Deus por isso. Deus conserve por muitos e muitos anos ainda, né? Pastoreando, cuidando do rebanho do Senhor. Deus possa honrá-los. Deus abençoe o pastor Wendel também, nosso amigo, que esteve aqui, né? Alegrando conosco nessa noite de festividade, amém? De celebrar 15 anos da presença do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Estenda as suas mãos. Só um último aviso rapidinho. A gente precisa que algumas pessoas que não assinaram a lista de presença da Assembleia Geral, essa lista agora é oficial, vai para o cartório. Então, nossa irmã Luciene tem uma via para assinar, o Ezequiel, a Ana Elisa e a Stephanie. O Ezequiel não veio, né? Na verdade, o Josué. O Ezequiel também precisa de assinar, né? Eu acho que são só esses 5, né? A Larissa está com essa lista ali. Assim que encerrar, pode procurar ela para assinar, por gentileza. Amém? Levante as suas mãos, vira para uma pessoa do seu lado assim e abençoa ela. Não deixa ninguém sozinho, né? Se estiver sozinho, chega perto de alguém e diz assim: olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, que Deus te dê um final de semana, abençoado, em nome de Jesus. Poder de Deus é minha artilharia, pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia, pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha artilharia, vou derrubar esse gigante, 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 vou derrubar esse gigante. Oh 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 oh.